Olá, eu sou o Vinícius, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar da MP 936 de 2020, que dispõe sobre as reduções de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Essa MP visa combater, obviamente, os reflexos do isolamento social e da queda econômica e na capacidade de produção das empresas. Algumas empresas entraram em processo de descontinuidade, outras estão trabalhando em sistema remoto com a capacidade operacional reduzida e, obviamente, as empresas e a economia de uma forma geral. Aí, olhando para o ambiente mais micro, as empresas sofreram impactos no seu fluxo de caixa e, obviamente, os empregos ficaram em risco. A situação ficou mais delicada. Então, essa MP visa trazer um contrapeso aos reflexos da pandemia do coronavírus, né? Então, basicamente, nós temos duas possibilidades de ajuda do governo aos contratos aos trabalhadores. Uma é a redução da jornada, né? A redução dos salários, com a consequente redução dos salários, e a outra é a suspensão do contrato de trabalho. Então vamos tratar das duas. Eu separei alguns tópicos aqui, a gente vou falar sobre os pontos que vão poder ser negociados, a forma de negociação, a forma de comunicação e a formalização total do procedimento. Então vamos lá. Quanto ao aspecto temporal, a redução, vamos iniciar pela redução. Aspecto temporal da redução. A redução vai poder ser a redução proporcional do salário, vai poder acontecer mediante acordo individual para os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos ou que recebam acima do teto 2 vezes o teto da Previdência, que dá 12 mil e poucos reais, e que tenham diploma superior. Esse acordo pode ser firmado em caráter individual e ele pode acontecer num lapso temporal máximo de 90 dias. Óbvio que essa redução ela vai ter que respeitar o valor da hora de trabalho. Então, se a pessoa trabalha 20 horas por semana e recebe 2 mil reais, ela vai começar, se o patrão eventualmente quiser reduzir o contrato em 50% para 10 horas trabalhadas semanais, então a redução deverá comportar o valor da hora de trabalho. Se em 20 horas ele ganhava 2 mil, em 10 horas ele vai ganhar R$1.000. Então a primeira coisa é a possibilidade, o tempo é de 90 dias. A primeira contrapartida é referente à estabilidade. Então, vai existir um período de estabilidade, de garantia provisória do empregado nesse posto de trabalho. Então, a gente tem uma possibilidade de até 90 dias dessa redução salarial e, num período igual, posterior a esse tempo, o empregado tem direito à estabilidade. Então, se o acordo foi firmado em 60 dias, o empregado tem estabilidade naquele cargo também de 60 dias. Se for de 90, 90, se for de 30, 30. Quanto às comunicações, como é que vai acontecer isso? Então, supondo que a gente esteja na possibilidade dos acordos individuais, ou seja, quem ganha abaixo de 3 salários mínimos e acima de 2 vezes o teto da Previdência e tenha diploma superior, o comunicado, dentro da MP, tem um comunicado que deve ser feito ao sindicato. Então, o sindicato laboral deve ser notificado para emitir uma autorização desse contrato, né? Na prática, vamos lá. Na prática, alguns especialistas, o que eles têm dito, o que eu tenho observado, e até pela quantidade de pessoas que vão ser privilegiadas e a quantidade de pedidos que vamos ter, tanto de suspensão de contratos quanto de redução. Vai ficar
completamente impossível que os sindicatos, vamos pegar um número, 25 milhões de trabalhadores possivelmente serão impactados por essa MP. Acredito que os sindicatos não tenham capacidade de, em um período de 15, nesses próximos 15 dias, analisar 25 milhões de contratos, 25 milhões de acordos firmados. E a maioria, a grande massa trabalhadora brasileira ganha esses salários de até 3 salários mínimos. Então, a gente está falando de um acordo individual e que ele deve ser e que ele deve ter a sua forma enviada, comunicada ao sindicato. Então, o que os especialistas e eu também entendo dessa forma? A gente vai enviar um e-mail para os sindicatos e deixar esse comportamento do sindicato ser de forma, obviamente, tácita. O sindicato é um ente, é uma figura que tende a fiscalizar absurdos na relação de trabalho, tende a fiscalizar, orientar que o trabalhador não tenha que a relação de trabalho, que já tem essa relação assimétrica, ou seja, de um poder maior do empresário, não venha a colapsar em tropeços maiores. Então, o sindicato, obviamente, ele vai atuar aí, não acredito que atrapalhando a norma, porque a norma é benéfica também ao trabalhador. Eu acredito que seja no sentido de fiscalizar grandes absurdos. Então, se a gente está falando de um trabalho que vai reduzir, no mesmo exemplo dado, uma pessoa que ganha R$2.000, trabalha lá 40 horas semanais e a jornada vai ser reduzida para 20 horas semanais e o salário também vai ser reduzido em R$1.000, acredito que o sindicato não vá entrar em choque, em colisão com esse acordo firmado entre as partes, ok? Então, o sindicato deve ser avisado. Acredito que a formalização desse aviso deva ser por via eletrônica, ou seja, e-mail. Os sindicatos vão receber um e-mail dizendo do acordo. Saiu uma decisão do Lewandowski que pode aumentar ainda mais que em algumas pessoas causou certa confusão, mas eu também me oriento um pouco, também entendo um pouco o espírito da orientação dada. Em caso do sindicato se manter em silêncio sobre essa comunicação, houve uma anuência tácita do sindicato, né? Então, se a gente não estiver falando de salários de até 3 salários mínimos, ou seja, o pessoal ganha 3.100 e poucos até 3.100 e poucos reais, ou 2 vezes o teto da Previdência, que dá 2.000, ou seja, esses salários no meio, eles terão que ser feitos por acordos coletivos. Os acordos individuais, ou seja, os salários abaixo desse valor ou acima de 12, eles poderão ser feitos por acordos individuais, e o sindicato, se manter o silêncio nesse comunicado feito desse acordo individual com a empresa, se ele manter esse silêncio, a anuência é tácita. Para os salários nesse meio, o acordo deve ser coletivo, então vai haver uma anuência expressa do sindicato. O comportamento de cada sindicato, eu acredito que vai ser diferente. Então, se você tem um sindicato que tem um corpo laboral maior e tem uma participação maior, um engajamento maior, acredito que eles possam expressar e manifestar o entendimento deles sobre cada acordo. Mas acredito que, em regra, isso não vai acontecer. Acredito que a expressão por e-mail, que o comunicado por e-mail, e acredito também que os sindicatos vão validar isso pelo silêncio, ou seja, de forma tácita, certo? O outro comunicado que deve ser feito saiu ontem, é um preenchimento ao Ministério da Economia. Você tem um período para se manifestar ao Ministério da Economia. Provavelmente vai ser por um portal específico do governo. O governo está disponibilizando um portal dele que tem uma relação com o seguro-desemprego, até porque ele vai usar
características de pagamento de benefício similares ao seguro-desemprego. Ele está usando do empregador web, ele está usando essa plataforma para, provavelmente, essa plataforma vai ter uma comunicação com o Ministério da Economia. Então, as duas formas de comunicação vai ser com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia também a gente vai tratar um tópico à frente, vai tratar também sobre as características da empresa. Então, falamos da comunicação ao sindicato e a comunicação ao Ministério da Economia. E os procedimentos de preenchimento no Ministério da Economia não vão poder acontecer de forma equivocada, então, olhando lá um pouquinho da base, é interessante que tenha esse cuidado e atenção para o preenchimento desse benefício. Tá? Então, a gente está tratando de 3 faixas de redução de salário. As 3 faixas de redução são: você pode reduzir em 25%, 50% ou 70%, certo? Esse benefício emergencial do governo, então, o que acontece? Com essas reduções, o governo vai pagar parte do salário dos empregados. Essa parte do salário vai seguir o mesmo cálculo do seguro-desemprego, tá? Então, em alguns casos, ele vai ficar um pouquinho menor do que o valor do salário do funcionário. Então, você pode fazer redução de 25%, 50% ou 70%. Então, eu acho que sobre redução nós acabamos de tratar nos tópicos aqui. Sobre a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão, ela pode ser de no máximo 60 dias e fracionadas em até 2 períodos. Então, você pode suspender o contrato de trabalho por 30 dias e renovar essa suspensão por outros 30 dias. Então, o período máximo é de 60 dias e você pode suspender uma vez renovável, certo? Nesse período de suspensão, o trabalhador vai receber o benefício do governo, esse benefício emergencial, como se estivesse recebendo um seguro-desemprego, tá? Nesse período, o contrato dele com a empresa está realmente suspenso. É como se ele não estivesse trabalhando para a empresa. Obviamente, depois ele vai retornar, mas é como se ele não estivesse trabalhando para a empresa e a empresa não vai ter encargos trabalhistas com esse funcionário. Então, não vai ter o pagamento proporcional de férias nem 13º, mas o mais interessante, não vai ter tributos sobre a folha. Então, a gente está falando que não vai ter FGTS nem INSS, sendo mais raso nas conclusões. Nesse período, se o trabalhador quiser continuar contribuindo com a Previdência, ele vai ter que ser um contribuinte facultativo. Ele vai ter que fazer o recolhimento por guia específica de contribuinte facultativo para continuar recebendo o benefício da Previdência. Nesse período não pode ser feita nenhuma atividade, né, do trabalhador com a empresa, obviamente, porque o contrato está suspenso. E a mesma característica da redução de jornada de salários. O período dado aqui, que no máximo de 60 dias, também gera a contrapartida, que também gera uma estabilidade proporcional ao trabalhador. Então, se o trabalhador teve 30 dias de suspensão, ele vai ter 30 dias de estabilidade. Se teve 60 dias de suspensão, vai ter 60 dias de estabilidade. Importante dizer que essa estabilidade vale para os casos de descontinuidade do contrato de trabalho dadas pelo empregador. Obviamente, se o empregado quiser sair do trabalho, ele vai poder sair a qualquer tempo, pode pedir demissão a qualquer tempo. Essa estabilidade vale como proibição ao trabalhador de tirar seu funcionário, tá? Uma das características lá de preenchimento é que o governo fez uma divisão entre micro e pequenas empresas, ou seja, as empresas que são beneficiadas pelo Simples. Ele faz essa divisão, ou são beneficiadas pelo Simples ou são tidas assim pelo limite do Simples Nacional. Então,
Lá dentro do preenchimento dos benefícios, você vai ter que colocar se a empresa faturou no ano calendário de 2019 o valor de até 4,8 milhões, certo? Então aqui a gente começa a tratar dos impactos para as empresas. Então tratamos da redução, tratamos da suspensão e agora nós vamos falar como a diferença entre esses dois tipos de empresas. As empresas que faturam acima de 4,8 milhões e as que faturam abaixo de 4,8 milhões. Então, para os salários inferiores a 3 salários mínimos ou acima daqueles de 2 vezes o teto da Previdência, dá 2 mil e pouco, as mesmas regras, né? Os salários que tiverem nesse centro, eles só podem ser feitos a redução e a suspensão por acordo coletivo, não vão poder ser feitos por contratos individuais. E a diferença as empresas que faturam acima de 4,8 milhões, elas vão ter que fazer uma ajuda compensatória, ou seja, elas vão pagar 30, ainda que elas façam adesão a esse benefício emergencial, elas vão ter que pagar 30% do salário, do estipêndio dos funcionários, certo? Esses 30% não tem cargos, ou seja, é uma ajuda compensatória, uma ajuda indenizatória, é um valor que não vai ser tributado pelo INSS e nem pelo FGTS. Nesses casos, para as empresas que faturam acima de 4,8 milhões, o benefício segurado vai ser de 70% nos casos da suspensão e a compensação da empresa vai ser no valor de 30%, mantendo o padrão de 100% do valor do benefício de salário dos funcionários. A MP também traz algumas coisas, algumas outras estabilidades, então ela também contrapõe que determinados privilégios funcionários sejam mantidos. Esses privilégios a gente chama como benefício, eles relativos à alimentação, plano de saúde, plano de odontológicos e outros benefícios de moradia, de creche, enfim. Qualquer outro tipo de benefício que a empresa pague aos funcionários, se ela fizer adesão a esse tipo de suspensão ou de redução de carga, ela deverá manter esses benefícios, né? Então, a inteligência da MP, ela diz para a gente fazer a manutenção desses benefícios, né? Encerrado o prazo da MP, então acho que a gente tratou de todos os aspectos. Encerrado o prazo da MP, os contratos voltam a funcionar de maneira normal, como era antes dos impactos da pandemia, tá? Como é que vai ser dado o pagamento desse benefício emergencial? O pagamento, a gente não tem uma forma totalmente regulada, então a gente tem um período de incerteza como isso vai ser pago, mas ele será pago provavelmente de forma mensal, pago em até 30 dias do envio da formalização da informação ao Ministério da Economia. A remuneração será integral na forma do que foi abordado na suspensão ou na redução, mas é importante entender que a velocidade que o governo teve que agir, essa forma não está totalmente regulada. Então, se for perguntado agora, Vinícius, como é que eu vou receber, se vai ser numa lotérica, se vai ser na Caixa Econômica, se vai ser nos Correios, se vão entregar lá em casa, não há uma forma completamente regulada, são atitudes de emergência e obviamente a gente não consegue, o governo não teve tempo ainda para regular toda a cadeia, então isso vai acontecer ao longo dos dias. É importante manter um equilíbrio emocional para entender que essa cadeia o governo foi pego também de surpresa por essa pandemia, uma certa surpresa até para grande quantidade de atos e de processos a serem criados para o combate,
E obviamente a forma do recebimento não está completamente regulada, né? Mas é interessante perceber que essas formas, mesmo não reguladas, elas vão seguir em similaridade ao seguro-desemprego. Então, o governo se aproveitou da forma do seguro-desemprego, dos cálculos, da matemática aplicada ao seguro-desemprego para fazer o pagamento desses benefícios e, obviamente, ele vai também usufruir da plataforma e dos mecanismos procedimentais de pagamento do seguro-desemprego para fazer o pagamento desses dois benefícios, tanto da conta prestação para redução quanto na suspensão do contrato. Então vamos ver se a gente revisa assim, os tópicos e eu entro em outras questões finais aqui do tema aqui abordado. Então a gente falou, essas duas, redução e suspensão, vão seguir a temática do seguro-desemprego, mas não se confunde com o seguro-desemprego. Então, o primeiro ponto aí de conclusão é que, apesar de ter uma similaridade em procedimentos, o trabalhador também pode ficar tranquilo, porque se tiver direito ao seguro-desemprego, em fazendo adesão a esse benefício, não macula depois o seu benefício de seguro-desemprego. Eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes, são processos diferentes. O que eu quis dizer aqui com redução ou suspensão é que ele se aproveita dos processos do seguro-desemprego para celeridade. A ajuda compensatória mensal dada por empresas que faturam acima de 4,8 milhões não tem caráter indenizatório, ou seja, não compreendem tributação, então não vão incidir FGTS nem INSS. Tem a estabilidade do período, então em períodos de suspensão, que é 100% do contrato de trabalho, ou nas reduções de 25, 50 e 70, o tempo acordado dará em conta prestação o mesmo tempo de estabilidade ao trabalhador. Acredito que os sindicatos se adequem aos benefícios, acredito que os sindicatos não vão trabalhar, mesmo que alguns tenham um antagonismo político à equipe ou ao governo atual, ainda que tenham, e mesmo os alinhados, eu acredito que, em virtude da proteção do trabalhador, eles não vão criar problemas nesses procedimentos, e a maior parte dos avisos aos sindicatos, especialmente aqueles que não ocorreu o acordo coletivo, ou seja, foi firmado um acordo individual, eles vão se dar, vou repetir isso, vão se dar de forma tácita. O entendimento do sindicato aos contratos vão se dar de forma tácita. Os parâmetros da lei vão seguir os mesmos parâmetros do seguro-desemprego. As empresas com faturamento acima de 4,8 milhões têm que fazer essa conta prestação compensatória de até 30% do salário. O benefício emergencial ele não pode ser acumulado, né? Então você não pode acumular esse benefício com outros benefícios que porventura já tenha. Mas se o trabalhador tiver 2 empregos, ele poderá acumular o benefício dos 2 empregos. Então, o trabalhador que recebe R$1.000 em um emprego e R$1.000 no outro, se ele tiver as 2 jornadas dele reduzidas a 50%, ou seja, um trabalhador um porteiro que trabalha em 2 lugares diferentes, cobrindo e recebe R$1.000 por mês em cada um desses lugares, a remuneração dele total é de 2, se a jornada dele foi cortada em 50%, então a gente está falando de uma redução de 1.000 para 500, ele poderá receber os benefícios dos 2 contratos dele, né, pelo benefício emergencial do governo. E por fim, os intermitentes, ou seja, quem tem contrato intermitente e ainda não está totalmente, isso não está totalmente regulamentado, não está totalmente orientado, mas vai cair na mesma previsão daquele
naquele pagamento de benefício emergencial de R$600 pelo governo. E por fim, os estagiários não têm direito a esse benefício porque não são empregados, não tem essa contribuição previdenciária, então os estagiários não vão ser contemplados pelo benefício da redução ou da suspensão dos contratos, mas os aprendizes, o menor aprendiz, ele é um empregado, apesar do contrato ser diverso, ele dá alguns benefícios tributários para esse trabalhador que tem uma idade, uma espécie de benefício para que a pessoa se apresente ao trabalho. O aprendiz, ele tem a mesma característica de um trabalhador, então os mesmos benefícios são dados ao trabalhador, também são dados ao aprendiz. Então o estagiário não recebe benefício, mas o aprendiz também recebe, viu? Estou inaugurando aqui, eu acho que os termos de conclusão e uns termos gerais da norma, eu fiz questão de revisar todos, até para desanuviar, para tentar não deixar esse ambiente ainda mais confuso economicamente. Espero que tenha ajudado. Vou postar aqui, é meu primeiro vídeo aqui no meu canal, então se você tiver dúvidas deixe aqui embaixo, e isso pode servir de parâmetro para a gravação de outros vídeos, e se forem dúvidas, obviamente que eu possa retirar, que estejam dentro do meu entendimento, eu também vou responder, até para ajudar e colaborar aí com esse período, certo? Vamos seguir aí o canal. Eu estou aqui no Admirável Mundo Novo do YouTube, e dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários ou me enviem. Obviamente os primeiros contactados vão ser amigos, me enviem as sugestões, ok? Um abraço, espero ter ajudado.